Beleza, galera? No átomo e na espécie química aqui representado no quadro, qual o seu número de prótons, elétrons e nêutrons? Lembrando que para nós acharmos o número de prótons mais o número de nêutrons e elétrons, nós vamos utilizar aquela formulazinha A igual a Z mais N, em que A representa o número de massa, que é a soma das partículas que estão ali no núcleo do átomo, ou seja, prótons, carga positiva, mais nêutrons sem carga. Z significa o número atômico, esse Z vai estar representado na parte de baixo aqui do nosso átomo de sódio, quanto o número de massa na parte de cima do átomo de sódio, mais N, que significa o número de nêutrons. Lembrando que quando eu falo de átomo, tá legal? No caso aqui é representado átomo de sódio, isso significa que eu tenho nesse átomo as cargas elétricas em equilíbrio. Ou seja, se eu tenho 11 prótons, que são cargas positivas, eu vou encontrar aqui também 11 elétrons, que são cargas negativas. Então, qual é o número de prótons? Como eu já sei que o número de prótons é representado na parte de baixo, eu tenho o quê? 11 prótons. E sabendo que esse átomo de sódio, também chamado nas questões de sódio metálico, eu tenho as cargas equilibradas. Se eu tenho 11 prótons, consequentemente eu também vou ter o quê? 11 elétrons. Veja que o número de massa ele já está representado na parte de cima, mas o número de nêutrons eu vou ter que utilizar essa formulazinha aqui no quadro, em que A é 23, Z, que é o número de prótons, é igual a 11, mais N, que é o número de nêutrons que eu quero saber. Então, 23, veja bem que esse 11 está com sinal positivo. Eu vou passar para o outro lado, invertendo o sinal, ou seja, colocando sinal negativo, que é igual a N. Então, 23 menos 11 me dá um total de 11 nêutrons. Resposta para o átomo de sódio ou sódio metálico. Você vai encontrar também essa designação nas questões na sua prova de química. Eu tenho 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Já aqui, galera, eu já não tenho mais um átomo de sódio ou sódio metálico. Veja bem que aqui na parte de cima já tem o quê? Uma carga. Essa carga com o sinal mais um significa o quê? Que é um cátion. Então, o sódio já tem o quê? Esse cátion é quando esse átomo de sódio vai perder um elétron. Sendo assim, ele vai ter um desequilíbrio das cargas. Veja bem, sempre vou ter o quê? 11 prótons. Esse número nunca vai se modificar. Por quê? 11 prótons é a identidade desse átomo de sódio. Mas quando esse átomo ele perde um elétron, se transforma em cátion, esse desequilíbrio me diz o quê? Que eu vou ter uma maior carga positiva, ou seja, um maior número de prótons carga positiva em relação ao número de elétrons em uma unidade. Sendo assim, eu vou pegar elétrons é igual ao número de prótons menos a carga desse elétron, porque o cátion, o íon positivo, ele representa que o sódio vai perder um elétron. Então, elétrons é igual a 11 menos 1, que me dá o total quê? De 10 elétrons. Veja bem, quando eu tenho o sódio mais 1, já não é um átomo, é chamado quê? De íon ou espécie química. Muita gente se enrola. Quando eu falo numa questão íon sódio, tá legal? Eu estou falando o quê? Do sódio com carga mais 1, ou seja, perdeu um elétron. Quando eu falo de sódio metálico ou átomo de sódio, quer dizer o quê? Que eu tenho 11 prótons e também 11 elétrons, tá legal? Também chamado de átomo neutro de sódio, porque eu tenho suas cargas em igual número, ou seja, em equivalência, beleza? Gostou? Já deu seu like, siga o nosso canal. Lembrando que o Professor Jones trabalha com aulas online de Química
para todo o Brasil por apenas R$ 50 a hora aula. Precisa dar um up na sua preparação para o Enem, vestibular, concursos militares e provas do colégio? Essa é a sua oportunidade de passar em Química, com um aprendizado eficiente e mais de 100% de aprovação com um professor que é apaixonado por ensinar. Não perca essa oportunidade. Já chama o professor Jones aí no privado. Tchau, galera. Uma excelente Páscoa para todos vocês.